fluentes, online no Google Earth. Então, isso fica como uma rede constante de vigilância, para as pessoas saberem locais e a própria poder público também poder atuar. O licenciamento também é uma grande ferramenta de controle e disciplina ambiental, onde a gente pode embutir as ações visando a universalização desses serviços. O plano de bacias PCJ, que a gente também tem que... Existem alguns projetos que estão diretamente ligados à questão do saneamento, principalmente a universalização do esgotamento sanitário e as recuperações de matas ciliares, que está vinculada à questão também da permeabilidade. O programa Município Verde Azul, que muitos dos indicadores desse programa de desempenho estão linkados com as questões de saneamento, então seria uma outra fonte de avaliação de desempenho de saneamento, de certa forma, uma forma indireta. E o próprio programa também de cidades sustentáveis, que também é mais amplo, mas também tem indicadores ligados ao saneamento. Um saneamento rural sustentável, a gente tem como proposta criar um núcleo de apoio, de orientação, para fazer, dentro daquilo que é possível na região onde as pessoas estão, que sejam feitas práticas técnicas de forma correta. Então, a questão do saneamento, a questão da drenagem, o desenvolvimento rural das microbacias, e teria um núcleo especial para dar atenção a essas áreas rurais, porque as características da área rural é diferente das características da área urbana. Então, os dispositivos que tem na área urbana são diferentes da área rural. Então, seria um núcleo que iria integrar essas demandas da área rural com as ações de saneamento. A questão da gestão do plano, então, como eu já tinha mencionado mais superficialmente, é que existe um grupo interno linkado aos serviços que avalie esses relatórios anuais, faça um recálculo dos indicadores, promova a revisão periódica do plano. Esse grupo é o que vai ser responsável pelo encaminhamento dos resultados anuais e também das propostas de revisão para o controle social, para ficar alimentando e a gente ter realmente um controle da efetividade das ações que vão sendo implementadas de forma imediata, a curto, médio e longo prazo. Esse grupo é o grupo que iria detectar necessidades ou não de antecipar algumas revisões. Esse grupo é o que iria exatamente fazer recálculo daquelas projeções, se existir elementos para que faça que aquela projeção não seja exatamente como foi feita agora, há necessidade de correção. Então, ele seria o gestor do plano. A agência reguladora da ARES, por si, por definição, ela já é uma agência de controle dos serviços de saneamento, é a própria definição. Todo município tem que adotar uma agência reguladora para controlar os seus serviços de saneamento. Campinas está vinculada à da ARES PCJ, São Paulo está vinculada à outra, mas todo município tem que ter uma, que fiscaliza e controla os serviços de saneamento. E fora isso, temos o controle social da ARES e o controle social vinculados aos demais conselhos que também fazem essa regulação social diretamente ligada ao Poder Executivo. Então, com o DEMA, com o GEAPA, os outros conselhos podem advir das macrozonas, todos os conselhos sociais podem, de certa forma, fazer também o acompanhamento da implementação das ações do plano de saneamento. E as fontes de financiamento mais utilizadas ou mais ligadas à questão da área de saneamento seriam as federais, principalmente o PAC, que tem um volume de dinheiro muito grande. Muitas das ações que estão sendo previstas aqui, na realidade, vão depender dessas verbas, ou federais ou estaduais, para se concretizarem. Então, a implementação do plano, ou seja, tudo aquilo que está previsto no plano, vai depender de que essas verbas venham, e para elas virem, o plano tem que ser implementado. Sendo assim, a importância do plano nesse momento é crucial para que a gente consiga melhorar o saneamento do município. Sem a aprovação desse plano e com a contribuição de vocês, a gente não vai ter mais acesso a essas verbas. E sem essas verbas, nenhuma ação, nem as do plano e nenhuma outra, vão ter muita chance de ir para frente, porque são os principais financiadores de ações de grande porte, como são as ações de saneamento.
E, então, essa era a parte das ações de elaboração do plano. Aqui está a equipe que trabalhou bastante nisso, dentro da Secretaria do Verde. Tivemos apoio dos estagiários e principalmente do secretário Rogério, que tem nos apoiado desde o início. Era só isso que eu tinha para falar e estou à disposição depois para qualquer pergunta que venha a se questionar. Obrigada, Silvia. E logo na sequência, já passo a palavra ao engenheiro Fernando Carbonari, representante da Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Campinas, que fará a exposição de um dos eixos temáticos do Plano Municipal de Saneamento Básico, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Gostaria de aproveitar também para anunciar a presença do presidente do Conselho Gestor da APA Campinas, Seba Torres, e também gerente de meio ambiente da Sanasa Campinas. Muito boa noite. Dentro do Plano de Saneamento Básico, nós da Secretaria de Serviços Públicos ficamos encarregados de fazer, nesses produtos 2 e 3, a fase de prognóstico, ações e metas na questão dos resíduos sólidos. E a minha fala aqui, até levando em conta a última audiência, que foi a questão de 3 meses, foi muito bem colocado, de que o primeiro propósito dessa sessão é a participação coletiva do público, fazendo perguntas e fazendo questionamentos. E a segunda razão de que essa proposta do produto P2 e o produto P3 estão no site na questão de 30 dias, então eu vou ser bem sintético no tipo de apresentação, porque eu acho que na parte da participação coletiva de perguntas, na parte de debates, eu acho que nós poderíamos entrar em mais detalhes com relação aos assuntos aqui propostos. O primeiro marco que nós temos, que realmente é uma coisa que tem que ser deixado muito claramente, na questão do resíduo sólido, e que contém toda essa política do Plano Nacional, do Plano de Saneamento Básico, é que nós temos que nos enquadrar a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a Lei Federal 12.305 de 2010, estabelece uma série de condições para reciclagem, tratamento, reaproveitamento de energia desses resíduos, e todo esse plano nosso, toda a política municipal nossa de resíduos está calcada em cima desta lei aqui. Outro pilar, né, que a nossa secretaria ela colocou como referência para os prognósticos, ações e para as metas, seria a etapa passada, a parte de diagnóstico, onde os principais problemas e questões e as carências com relação à política de resíduos sólidos foram bem levantadas. Dentro desses aspectos, então, nós fizemos uma simulação de cenários, aqueles 4 cenários que foram colocados pela Silvia, o cenário do primeiro ano, próximo ano, depois de 2 a 5, 6 a 9, de 10 a 20 anos, finalizando em 2033. E também levamos em conta todas as questões que foram levantadas neste período da audiência passada, até o produto P2 e o produto P3, no sentido de fazermos os nossos prognósticos. Esse mapa aí, ele coloca o município de Campinas com a subdivisão de subbacias, como foi colocado pela Silvia, uma unidade de planejamento que nós consideramos no planejamento nosso. E os senhores veem aí, em cor azul e verde, os pontos que nós temos hoje de entrega voluntária de resíduos e os pontos onde existem hoje as cooperativas que fazem reciclagem de resíduos. Eu quero deixar claro que esses locais aqui, entrega voluntária, englobam os que nós chamamos de pontos verdes e outros pontos que estão preparados para receberem uma gama maior de tipos de resíduos, ecopontos. Esses pontos estão destinados para o pequeno gerador, aquele gerador que tem o seu resíduo diário, o seu resíduo de uma certa frequência por ele gerado, e ele leva esse resíduo para os ecopontos, os pontos verdes,
e nós temos toda uma política de fazer essa destinação e esse tratamento para esse tipo de resíduos. Já falando na questão das ações e metas, a gente separou na primeira coluna aqui, os senhores veem que no produto P1, que foi o produto diagnóstico, que já foi publicado, nós vamos colocar o seguinte, na questão da coleta convencional, da coleta de resíduos que é feita em Campinas, ok? Uma proposta que foi colocada, quer dizer, um problema que foi colocado é que nós tínhamos que aumentar, otimizar em alguns aspectos o serviço dessa coleta, tá? Então, os três principais tipos de ações que nós colocamos para fazer isso, nós temos a primeira, nós temos hoje área de abrangência, coleta de resíduos sólidos urbanos em área rural da ordem de 50%, então um dos propósitos, uma das ações e metas que nós teremos dentro do plano é aumentar isto para, no fim do nosso prazo, né, 20 anos, nós temos a abrangência total de coleta de resíduos sólidos na área rural. Outra coisa que nós estamos já fazendo, inclusive dentro do novo contrato, né, do novo contrato de lixo, o contrato de resíduos, né, que foi mantido agora, está sendo feito pela municipalidade, é a ampliação de contêineres para facilitar a questão da coleta dos resíduos em áreas públicas, em área de grande circulação, ou coisas desse tipo, e nós queremos atingir as nossas metas já dentro de um período de curto prazo que seria 2014, por isso que faz parte do próximo contrato. E outro fator aqui, que é a mecanização da coleta, que hoje no município de Campinas é feita de forma manual. Nós queremos fazer a mecanização dela em 100% da área no longo prazo, 2033, mas já com metas para o primeiro ano do plano, que também faz parte desse contrato novo de resíduos. Aí dá exclusão de catadores, hein? Aí depois vai fazer eu acho que depois nós vamos fazer a questão das perguntas, né? Primeiro, se for se permitirem, eu queria concluir. A mecanização, ela seria feita da seguinte forma: só a questão dos catadores ou a questão da seletiva, minha senhora, é feita da seguinte maneira: a separação do resíduo reciclável tem que ser feita dentro da sua residência. O que nós estamos aqui colocando é o que está sendo gerado pelo próprio município já fora da residência. O que nós não queremos é ter lixo colocado de forma no piso, na calçada de forma direta, e ser feito isso mecanicamente dentro de contêineres onde não há ação do gari, não é do catador, é outro produto. Vamos falar da seletiva. Eu vou responder pergunta depois, senão eu não vou conseguir terminar. Era claro no produto P1, no produto diagnóstico, que nós não temos realmente índice de eficiência no programa da coleta seletiva, ok? Então, nós temos 5 tipos de ação e metas para otimizar a questão da coleta seletiva, que são esses 5 ações aqui que os senhores veem aqui. A primeira seria aumentar a abrangência da coleta seletiva, que hoje atinge 75% em termos de área do município de Campinas. Outra coisa que nós temos que fazer é otimizar a eficácia dos materiais reciclados. A terceira coisa, estimular o crescimento desse tipo de mercado, são ações institucionais. A quarta coisa, ampliar o número de pontos de entrega voluntária, que eu já mencionei na parte de cima aqui. E por último, a gente vai ter que fazer, e a gente já está fazendo, o fomento e a preparação das cooperativas que fazem reciclagem, com a finalidade de profissionalizar esse tipo de serviço. Okay? Então, para essas 5 ações aqui, em termos de coleta seletiva, nós temos metas dentro dos... A gente tem meta dentro das 5 ações dos 4 períodos do plano de saneamento básico. Só peço silêncio à plateia, só para a gente poder cumprir a etapa da audiência. Agora são as exposições técnicas e posteriormente nós abrimos
abriremos a palavra para escritas e orais para tirar dúvida, críticas, entre outros. Eu vou pedir a compreensão da plateia para a finalização da exposição técnica. Na questão de limpeza das vias públicas, que também foi um outro problema que foi levantado na fase de diagnóstico, ok? Nós temos 3 ações e 3 metas que nós queremos cumprir dentro dos 4 períodos do nosso planejamento. A primeira é a ampliação do número de coletores desses resíduos nas vias públicas, que seriam aquelas papeleiras, aqueles coletores que é facilmente visto aí na área central de Campinas. A outra coisa que nós queremos já fazer para este próximo ano, porque já faz parte do novo contrato, é a implantação do sistema mecanizado para varrição de ruas de grande circulação. E a terceira coisa que nós temos que fazer é aumentar as equipes que fazem o serviço da limpeza pública, fundamentalmente limpeza de boca de lobo e operação que nós chamamos de cata-pega, que são resíduos volumosos. Por que principalmente a limpeza de boca de lobo? Porque isso tem muito a ver com inundação e limpeza pública, que se não tivermos uma boa manutenção nesse serviço aqui, nós temos outras consequências, e não só a questão da boca de lobo, ela de maneira só ela. O item 5, a carência de recursos humanos, na parte material, nós estamos pretendendo aqui dentro do planejamento nosso, fixar e cobrar algumas tarifas de alguns serviços que hoje não são cobrados, como por exemplo, os grandes geradores que fazem uma grande geração de resíduos, que seriam eles responsáveis pela própria coleta e pela destinação de forma final desse resíduo. Esse serviço pode vir a ser feito pela prefeitura, porém com a cobrança de taxa para esse grande gerador. Okay? E, eventualmente, aqui nós temos que fazer alguns estudos, isso faz parte do corpo da lei federal, da Política Nacional de Resíduos, que seria eventuais convênios com outros municípios para a gente ter alguns planejamentos, alguns serviços aí economicamente viáveis com esse tipo de atividade. O item 6 aqui, na fase de diagnóstico, seriam os resíduos de construção civil, que é um grande problema que foi realmente levantado na fase de diagnóstico, e que nós temos toda uma modelagem aqui, que já começamos a fazer uma série de ações este ano, 2013, e vamos cumprir os nossos planejamentos para esse tipo de resíduo até o final do ano de 2014. Mas esse ano nós já fizemos uma série de medidas que já estamos otimizando essa questão hoje dentro do município, que era uma grande carência, que nós tínhamos um grande problema que foi levantado, como por exemplo a questão da cobrança do serviço pelo gerador e pelo transportador, né, pelo barco, para quem gera e para quem transporta, se fizer uso do sistema público nosso de disposição final desse tipo de resíduo. Outro ponto que foi colocado na fase de diagnóstico é a questão da compostagem de resíduos orgânicos. Logicamente, também esta aqui é o tipo de atividade que a Política Nacional de Resíduos ela coloca muito claramente como uma necessidade, uma das etapas do tratamento de resíduos orgânicos, que nós vamos ter este programa aqui dentro das nossas ações. Nós estamos pretendendo fazer também, dentro do planejamento nosso, um cadastramento dos geradores de resíduos, e para isso nós teremos a participação bem direta da Secretaria do Verde, dentro desse planejamento nosso. E nós colocamos nesse capítulo aqui a questão da logística reversa, que também é um outro ponto muito claramente colocado pela Política Nacional de Resíduos, que dá ao gerador a responsabilidade pela volta do produto dele gerado no pós-uso, por exemplo, embalagens, pneus e coisas desse tipo. Então, a participação nossa, prefeitura, do Serviço Público Municipal, nesse tipo de aspecto, é fomentar e incentivar principalmente esses programas através de acordos setoriais que a gente fizemos um primeiro contato e vamos fazer mais contatos com setores da cadeia produtiva
no sentido de fazer acontecer a logística reversa dentro do município de Campinas. E vai ser um tipo de atividade contínua. E também, que isso tem, de uma maneira bem direta, ligado com a questão da logística reversa, é o aumento de ecopontos, que nós temos hoje 12 operando no município de Campinas, e um propósito nosso como ação e meta para o período do nosso planejamento é ter um ponto para cada 15 mil pessoas que habitam na zona urbana de Campinas. Ou seja, facilitar para o pequeno gerador ele ter aonde levar esse resíduo que pode entrar no programa da logística reversa. O item 9 de diagnóstico é a questão desses descartes irregulares, que logicamente nós temos um programa de fiscalização, que até já foi colocado pela Silvia. E por último, nós temos que falar da continuidade da política de resíduos dentro do município de Campinas. Então, inicialmente nós temos que falar do Delta B, a área desse novo aterro. Esse novo aterro municipal, ele fracassou, vamos usar esse termo, por duas razões. Em primeiro lugar, quando foi feito o EIA-RIMA, o estudo desse aterro, em 2009, o aterro foi concebido nos mesmos moldes que é um aterro convencional hoje, sem tratamento. Então, isso já não se coaduna com a Política Nacional de Resíduos, que foi promulgada em 2010. Então, por essa razão, aquele projeto técnico do Delta B, como concebido há 6 anos atrás, ele não prosperou, não tinha como prosperar do ponto de vista legal e técnico. E também porque nós tivemos, bem recentemente, uma manifestação do 4º Comar Aéreo, de que este tipo de aterro não era possível de ser implantado dentro de um raio no aeroporto dos Amarais. Então, por duas razões, a questão do Delta B tem que ser totalmente revisada. E a revisão desta política tem a ver totalmente